O Elvis, André, aproveitando aqui o feriado de 21 de abril para dar uma preparada aqui no material e aproveitando, né, a data aí, ainda mais feriado, estava aqui sem fazer nada aqui em casa, né, nessa correria da quarentena. Decidi então dar uma comentada aí para vocês sobre o feriado, dia 21 de abril, não sei se você lembra aí, é o dia de Tiradentes, esse cara, né, que é um cara muito importante na história brasileira. Estamos falando aí de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que foi considerado aí um dos principais líderes ou participantes do movimento conhecido como Inconfidência Mineira, uma tentativa emancipacionista que rolou aqui no Brasil colonial em 1789. É bom lembrar que essa data também representa a morte de alguns outros indivíduos. Para começar aí, a gente fala também de outro mineiro importante aí, que é o nosso amigo Tancredo Neves, o avô do Aécio Neves, que por sinal não foi preso ainda. Mas Tancredo Neves, que foi o primeiro presidente civil depois de 21 anos de ditadura militar no Brasil, acabou morrendo no dia 21 de abril de 1985. E isso até impediu a posse dele, né, que tinha acabado de ser eleito, levando a posse aí do vice-presidente José Sarney, que no caso também não podia assumir, mas que deu início ao período conhecido como Nova República. Só que além de falar aí, né, de pessoas que morreram, é bom a gente lembrar também de pessoas que nasceram nessa data, no dia 21 de abril. Uma pessoa que, por sinal, acho que não vai morrer tão cedo, que é a nossa amiga Rainha Elizabeth II aí. Elizabeth II, que está comemorando hoje, os seus 94 aninhos. Ela que está toda aí, chique, maravilhosa, né? Até hoje, aí, na verdade, não dá indicação de que vai morrer essa velha, né? É imortal praticamente. Foi coroada aí com seus 25 aninhos, passou aí por momentos como Segunda Guerra Mundial, passou por vários governos aí, né? De outros presidentes no mundo afora e ela se manteve no poder. De vários primeiros ministros ingleses também. Mas é bom lembrar que muita gente fala que essa longevidade dela tem a sua, né, digamos, natureza meio alienígena. Tipo, que falam que ela é a família real britânica, lá é toda da raça reptiliana. Os reptilianos que também teriam a ver com os próprios, né, Illuminati aí. Mas, primeiro de tudo, é interessante a gente lembrar aí que o nosso amigo Tiradentes, ele é considerado herói nacional e o feriado nacional de Dia de Tiradentes, no dia 21 de abril, foi estabelecido aí no dia 9 de dezembro de 1965, pelo então presidente militar Humberto de Alencar Castelo Branco, através da Lei 4.897, que além de criar aí o feriado do dia 21 de abril como Dia de Tiradentes, também aí associou o Tiradentes como patrono da nação brasileira. Uma figura contraditória aí, ainda mais que a gente tem que associar de que ele era um alferes, o que seria mais ou menos o similar a uma patente abaixo de um tenente atualmente, que seria tipo, sei lá, capitão. Mas aí a ideia de que o Tiradentes ele entrou no movimento da Inconfidência Mineira, né, mais por interesses pessoais, pode-se falar, associado a essa ideia aí de que ele estava meio desgostoso aí com o exército português, de como brasileiro não poder ascender dentro da hierarquia do exército português. Por isso, fala-se que Tiradentes foi um dos que mais deu a cara para bater, falando do movimento aí em várias localidades. Um movimento que era muito aí, né, seleto, digamos assim, associado à elite, a grandes proprietários de terra e a grandes proprietários de escravos. E Tiradentes, que não era pobre nem nada, a família dele que era proprietária de terras aí também, tinha propriedade, mas ele era, dentre os participantes, o mais baixa condição social. Você poderia falar que ele era, entre aspas, o mais pobrinho de todos lá. Ele não ter morrido, fala, ele morreu? Não, ele morreu, é claro, que senão ele já estaria meio podre hoje, mas ele não ter morrido na forca. Que é aquela história de que acabou surgindo uma teoria de que talvez Tiradentes teria sobrevivido ao enforcamento, que uma outra pessoa, um outro indivíduo mais pobre, teria, após um acordo com os líderes maçons, trocado de lugar da prisão com o Tiradentes, ter morrido no lugar dele na forca, e o Tiradentes, né, desapareceu e talvez tenha sobrevivido e até participado de alguns episódios lá na França, na Revolução Francesa. Tiradentes morreu aqui em 21 de abril de 1792. Dentro dessa teoria, existiriam provas de que Tiradentes estaria vivo, mesmo após a data da sua morte. Isso porque falam que encontraram registro lá de alguém que assinou, né, na convenção lá jacobina, lá na França, dentro do processo de Revolução Francesa nesse momento, o nome Joaquim José da Silva Xavier. Então, de que talvez Tiradentes tivesse sobrevivido e fugido para a Europa, e outra pessoa aqui assumido, então, né, a culpa, digamos, e ainda por cima, né, assumido a morte, então, por Tiradentes. A sentença de Tiradentes, que ela foi assinada pela Dona Maria I Louca, que muito louca lá, se bobear, nem soube que estava assinando, que estava, não, assina aqui, Dona Maria, não, assina aqui, então, ela, né, assina aqui, ela assinou em tudo. E aí a ideia de que a sentença falava que o Tiradentes tinha que morrer uma morte natural por enforcamento.
Cara, acho que é natural alguém morrer, né, por enforcamento. Mas depois que ele sofresse também o espostejamento, que a cabeça seria cortada, o corpo seria cortado em 4 quartos, né, e os seus pedaços expostos, então, nos caminhos que levavam à Vila Rica, cabeça exposta lá. Lembra que a Inconfidência Mineira, do qual Tiradentes participou, era um movimento de uma tentativa emancipacionista, que tentava fazer a independência aí, né, de uma região do Brasil, mas de que talvez quem merecesse mesmo o posto de heróis, ou até talvez um feriado nacional, seriam os líderes populares daquele movimento que foi conhecido como a Conjuração Baiana ou a Conjuração dos Alfaiates, né, que pode falar uma revolta feita sob medida. Mas esses 4 líderes principais da Conjuração Baiana são 2 soldados, que são Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas, e 2 alfaiates, por isso o nome do movimento, que aí são Manuel Faustino dos Santos e João de Deus. Esses 4 líderes populares que defenderam, além da independência, né, em relação a Portugal, como na Inconfidência Mineira, defenderam abertamente a abolição da escravidão lá em 1798 na Bahia, na Conjuração Baiana ou Conjuração dos Alfaiates. Coisa que a Inconfidência Mineira não defendeu claramente, pelo menos, né, em 1789, quando rolou então o movimento. Até porque é bom lembrar que a maioria aí dos participantes eram membros da elite. E a data de 21 de abril também, né, que envolve aí uma série de mineiros, a gente pode falar, não só a Inconfidência Mineira, o próprio Tiradentes, mas também o Tancredo Neves, mas temos uma outra pessoa também muito importante e um fato muito importante nessa data, que é o 21 de abril de 1960, a Fundação de Brasília, que foi desenvolvida dentro lá do chamado Plano de Metas do presidente mineiro Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek, que assumiu em 1956, depois de uma tentativa de golpe para impedir a posse dele, que acabava de ser eleito aí, né, como presidente do Brasil, ao lado do vice João Goulart, após o suicídio do Getúlio Vargas em 1954. E de que depois dessa tentativa de golpe, um contragolpe aí do general legalista Henrique Teixeira Lott, o Juscelino Kubitschek, o JK, ele sobe ao poder aí como essa ideia de um plano de metas, né, de promover aí então o desenvolvimento do Brasil dos 50 anos em 5 anos de mandato, né, o seu plano aí de metas, que era então também associado aí à questão da construção de Brasília, tal, né, planejada os moldes urbanistas e arquitetônicos dos modernistas, como o urbanista Lúcio Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer. E essa política desenvolvimentista do JK, né, que também fez ele ser conhecido como presidente Bossa Nova, esse novo estilo musical que estava surgindo aí no Brasil, o Barquinho Vai, Barquinho Vem, os nomes da música popular brasileira como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto, essa galera aí que também, né, desenvolveu uma projeção do Brasil num nível mais internacional. A Fundação de Brasília, que acontece 21 de abril de 1960, como parte aí desse conjunto de plano de metas para desenvolver o Brasil, né, que levou também aí uma grande entrada de capital estrangeiro, também aí um aumento da dívida externa, a ideia de transferir a capital do litoral para o interior, que é bom lembrar que a capital do Brasil já foi aí, né, ao longo da sua história colonial, por exemplo, Salvador, a Vila de Salvador, na época lá do governador Tomé de Souza, né, para frente, até na época da mineração, mais específico com o Marquês de Pombal, como ministro lá em Portugal, que transferiu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, para ficar então mais fácil a fiscalização sobre a exploração aurífera, a exploração do ouro, e que em 1960 então a capital do Brasil passa a ser Brasília. Essa ideia de transferir, né, a capital do litoral para o interior não é do Juscelino Kubitschek, porque já faz parte da primeira Constituição Republicana do Brasil em 1891. A Constituição de 1891 já apresentava aí a ideia de transferir a capital do litoral, que era Rio de Janeiro no momento, para o interior, pensando não só no aspecto, né, talvez estratégico, mas também nesse aspecto de aumentar a integração entre as regiões brasileiras. O Juscelino Kubitschek aumentou muito mais, né, e colocou em prática então essa ideia, né, de aumentar a integração entre as regiões brasileiras. E a construção de Brasília, que também levou a processos importantes aí de migrações, né, principalmente uma população nordestina trabalhando como operários lá na construção de Brasília. É bom lembrar a figura lá dos candangos também, né, todo o surgimento das cidades satélites também no entorno de Brasília. A cidade de Brasília, que tem toda a sua beleza arquitetônica também, apesar das grandes críticas que nós temos à política brasileira, mas, né, só não torcer contra que vai dar tudo certo, né? E é isso aí, galera. Valeu aí, obrigado para quem assistiu, para quem, né, tá participando. Estou preparando uma aula aí especial sobre o Pretinho Básico, um café aí. Segue aí
no Instagram, segue no YouTube, também aperta aí o sininho aí embaixo, que no sininho, negócio de inscrever aí no canal e tal, né, para você acompanhar aí, que às vezes demora para lançar um vídeo aí, mas lança aí, fica esperto que, né, já eu lanço de novo. Então é isso aí, gente, valeu, obrigado, se cuidem, leem direito, não esqueça de fazer um cheers aí, cheers. Valeu, gente, obrigado, até mais.